Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Números, capítulo 14. Eu dei a indicação de como é que seria a organização das minhas palestras. Ontem eu lancei as bases a respeito do contentamento, o que é o contentamento em Deus. E hoje nós vamos ver uma parte mais prática, como o nosso coração trabalha contra o contentamento. Ou seja, como nós somos murmuradores. Números capítulo 14 é o texto que nós vamos partir e vamos fazer um panorama na Bíblia a respeito desse tema. Eu vou primeiro observar com os irmãos o que é a natureza da murmuração, da nossa reclamação, e depois vou trazer alguns pontos práticos para que a gente possa nos prevenir e fugir da murmuração. Ok? Números capítulo 14 diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Só até aí. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Nós somos como esse povo, Pai querido. Exatamente como o povo de Israel, que quando chegou às portas da terra da promessa, negou tudo, absolutamente tudo que o Senhor tinha feito. Nossa perspectiva é equivocada, a maneira de pensarmos, Senhor Deus, não glorifica o Senhor, e nós então murmuramos, reclamamos tanto de tudo que o Senhor tem feito. Pedimos então que o Senhor, por meio dessa palestra, através da Tua palavra, nos ensine a sermos mais gratos a Ti, mais confiantes na Tua palavra, para que assim vivemos mais próximos daquilo que viveu o Teu Filho, que tendo tudo se fez nada, sendo glorioso se humilhou e nunca reclamou. Calado foi a cruz, calado morreu, para que a Tua vontade fosse feita. Nos ensina a fazer como Cristo. Amém. Imagine um copo, e esse copo ele tem água até exatamente o meio daquele copo. Pense nessa imagem. Um copo com água até o meio. E alguém lhe pergunta: como está o copo? Imagine se eu fizesse essa pergunta aqui para todos vocês.
Uns iam dizer que o copo está meio cheio, e os outros diriam que o copo está meio vazio. Essa é a perspectiva de vida que nós temos. Essa cena, né, essa imagem que eu acabei de tentar projetar na mente de vocês, é exatamente a maneira que você vê as coisas. Como é que as coisas vão? Elas estão boas ou estão ruins? Depende muito da sua perspectiva. O texto que nós acabamos de ler, um texto onde o povo está às portas da terra da promessa. O Senhor manda espias, manda homens que vão espiar a terra, ver como é que a terra que o Senhor prometeu estava. E Deus nunca disse que a entrada do povo na terra seria fácil, seria tranquila, que não haveria ninguém lá. Ele disse, eu vou dar a terra. Então esses espias, em número de 12, foram lá. E 10 voltaram com uma única perspectiva. O copo está meio vazio. Eles disseram, o povo que habita lá é forte, realmente a terra é boa, mas nós não temos condição de entrar. Ora, quem é esse povo que diz isso? Quem são esses homens que trazem essa notícia? Quem vem acompanhando o Antigo Testamento, desde Êxodo capítulo 3, quando Moisés foi chamado, né, por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, sabe quantas provações Israel já passou. Eles eram escravos por 400 anos, debaixo de um imperador ímpio, poderoso, e Deus com mão forte e braço estendido, essa expressão exata que está sendo usada lá em Êxodo, mão forte e braço estendido. O Senhor lançou 10 pragas sobre o Egito. E naquelas 10 pragas, o Senhor fez com que a pestilência caísse sobre o povo do Egito. E Israel sempre era preservado. Imagine, você tem gafanhotos caindo sobre a terra, mas exatamente onde o povo de Deus estava, onde a igreja do Antigo Testamento estava, aquela peste não caía. Moscas, vários tipos de peste, mas nenhuma caía sobre Israel. O povo de Deus foi preservado, até o tempo em que Deus, na 10ª praga, fez com que o anjo da morte do Senhor passasse sobre o Egito e não tocasse nos filhos de Israel. Só aí você tem 10 milagres que já dariam um histórico de vida para você pensar muito bem a respeito da sua reclamação. Mas você é esse povo. Se imagine exatamente agora saindo do Egito e entrando naquele deserto. E você começa a caminhar até que chega na frente de um mar. E quando você se posiciona na frente daquele mar, vem um exército de Faraó atrás. E você fica encurralado. No exato momento em que o povo de Deus se sente encurralado, o anjo do Senhor, que agora não é anjo da morte, mas agora é o anjo que vem proteger o seu povo, que guiava o povo no deserto, agora esse anjo passa e fica entre o exército inimigo e o povo de Deus, guardando o povo de Deus. E o mar simplesmente se abre. E você passa a pé enxuto. E do outro lado, a igreja canta de alegria e segue no deserto. No deserto, a igreja é alimentada, não falta o que comer, as suas vestes não desbotam, as suas sandálias não se quebram, e você vai andando segundo o cuidado e a providência do Senhor. Depois de certo tempo andando, você está agora às portas da terra prometida. E depois de ver tanta coisa boa, você diz agora, Deus é até bom, mas melhor é voltar para o Egito. Eles dizem, olhe para a sua Bíblia, verso 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A terra prometida é chamada terra que mana leite e mel. Nesse texto aqui, eles vão dizer que o Egito era terra que manda leite e mel. Veja o que é perspectiva de vida.
Veja até onde a murmuração, a reclamação nos faz inverter valores. A perspectiva de terra prometida é aquilo onde a terra que Deus nos prometeu, é o paraíso eterno. E aí você começa a fazer a contraposição, né? Você começa a pensar entre essa terra e aquela que ele prometeu. E você fica pensando que esse mundo é melhor do que o que há de vir. Você pensa que essa terra é melhor até do que o céu. A gente começa a se apegar às coisas dessa terra de uma maneira tal que dá vontade de voltar para o mundo. E eu começo a reclamar. E eu começo a ver em tudo o lado ruim. Esse é o problema da murmuração. E veja que a murmuração, segundo o início da narrativa, é contra Moisés e Arão. Olhe para a sua Bíblia mais uma vez. Verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Agora, quando Deus vai falar, no final do texto que nós lemos, verso 11, isso muda. Verso 11 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Qual é a raiz da murmuração? Não é um problema contra o seu pai. Você não reclama simplesmente do pai que você tem. Você não reclama simplesmente da família que você tem. Você não reclama do pastor que você tem, dos presbíteros, dos diáconos, da igreja. Você não está reclamando dessas pessoas. Você está reclamando de Deus. A murmuração não é uma revolta contra o homem. A murmuração é uma revolta contra Deus. Deus diz: por que eles não creem em mim? Mais uma vez, a raiz do nosso problema é a incredulidade. Porque Deus me trouxe até aqui, mas parece que daqui em diante eu vou ter que seguir sozinho. Eu não creio no poder de Deus. E quando eu não creio no poder de Deus, eu começo a murmurar. Quais são as nossas reclamações mais comuns? Vá fazendo esse exercício comigo. A casa que eu moro não é exatamente a que eu queria. Então eu reclamo da casa que eu moro. Porque falta isso, porque falta aquilo, porque eu queria ter aquilo outro, porque não tem a roupa que eu quero, eu não tenho o sapato que eu queria ter, que fulano tem, que ciclano comprou, e eu não posso. Eu não tenho a liberdade que eu queria ter, porque meus pais não deixam eu ir para onde eu quero. Ah, se Deus me desse pais melhores. E a igreja, eu queria que a igreja fosse um pouquinho diferente, ela podia ter isso, ela podia ter determinada programação. O colégio que eu estudo não é exatamente o que eu esperava. A universidade que eu entrei não é aquela que eu tanto sonhei. Cuidado, irmãos. Cuidado com esse tipo de reclamação. Você não está reclamando nem da universidade, nem dos seus pais, nem da igreja. Você está se revoltando contra Deus. E a raiz de tudo isso é a incredulidade. Você pode até achar que isso não é coisa do outro mundo, mas Deus acha. E eu vou mostrar isso para você, se você abrir comigo, lá em Judas, Novo Testamento, livro de Judas. Judas só tem um capítulo. Eu vou pedir a um dos irmãos que lê do verso 14 ao verso 16. É o livro imediatamente antes de Apocalipse.
Nós temos uma tendência de achar que alguns pecados Deus realmente vai pesar a mão e outros ele tem um pouco mais de paciência. Então, na igreja criou-se uma falsa perspectiva a respeito do pecado. E é verdade que existem gradações de gravidade, né? Você tem pecados que são mais graves e têm consequências maiores, mas todos eles recebem o mesmo salário, que é a morte eterna. Na perspectiva de Judas, segundo a lista que Judas acabou de nos dar, a murmuração, ou seja, os murmuradores, aqueles que vivem reclamando de Deus, estão lá no top da lista. Pense nisso. Quem reclama demais vai receber juízo. Na leitura que o pastor Alan fez, lá em Mateus capítulo 6, há um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 32. Porque os filhos de Deus têm um pai que sabe aquilo que é necessário para a vida deles. Então veja isso. Você que é crente tem um pai. Então, quando eu estou angustiado, eu procuro esse pai. Como? Abra comigo. Filipenses. Volte comigo lá para aquele texto que nós temos tratado. Capítulo 4 de Filipenses. O que é que eu faço quando eu estou angustiado? Verso 6 e 7. Quando você é filho de Deus e está angustiado, você tem um Deus que é Pai. Então você vai à presença dele com orações e súplicas e ação de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. O que o texto está dizendo aqui não é que quando você vai orar, imediatamente as coisas vão resolver. Mas o problema que continua lá, que pode continuar a persistir por um certo tempo, quando você ora, você recebe paz. O que muda não é a vontade de Deus, o que muda não são as coisas imediatamente, muitas vezes não mudam. O que muda é o meu coração. O que vai mudar meu coração. Eu estava ansioso e agora eu estou tranquilo. Porque a paz que excede todo entendimento, ela transformou meu coração. Thomas Boston foi, na verdade, um excelente escritor do século XVII, um puritano, e falando sobre esse tema, num dos volumes da grande obra dele, ele diz assim: você recebe todos os dias muitos benefícios de Deus. Deus é a fonte de todos os benefícios, e nós recebemos esses benefícios por meio do Senhor. E ele projeta uma imagem da seguinte maneira: Deus é a fonte, você tem como que riachos, que são os benefícios. Você tem a providência do Senhor trabalhando na sua casa, lhe dando alimento, vestimenta, saúde, conservando a vida dos seus pais, lhe dando igreja. E são como que canos que vão levando ali aqueles benefícios que saem de uma fonte. Então o autor diz assim: mas tem algumas horas da vida que Deus fecha esses canos. Ele fecha os riachos que nos dão tais benefícios. Por exemplo, Deus pode fechar o riacho que traz a saúde e a doença abater sua vida. Deus pode fechar o riacho da providência financeira e alguém da sua casa perder o emprego. E nesse momento, há um único caminho que o crente tem, já que o riacho foi impedido, é sair do seu lugar e ir até a fonte. A fonte é inesgotável. Deus nos dá muitos benefícios, mas quando Ele corta um deles, não é para outra coisa
que não seja que eu vá beber direto na fonte. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você está ansioso, você está angustiado, alguma coisa lhe falta. Então, entregue isso nas mãos do Senhor, ou seja, vá até a fonte. E quando você for até a fonte, que é o nosso Deus, a paz que só vem de Deus, vai tranquilizar o seu coração. Ela excede toda a compreensão humana. A ponto dos ímpios olharem para você, quando você faz isso, e dizerem, eu não entendo como é que você está tão tranquilo assim. Eu conheço sua história, eu sei da sua dor. Eu não sei como é que a pessoa consegue ficar em paz assim. Porque a paz que nós temos excede o entendimento mundano. Quando um cano do benefício de Deus for fechado, quando uma dessas valetas for impedida, não esqueça disso. Vá até a fonte, vá até Deus em oração. Qual é o contrário? O contrário é você reclamar. E são muitas as situações onde o povo de Deus reclamou. Vou voltar para o Antigo Testamento, mais um exemplo lá, e depois a gente vai ver um exemplo no Novo Testamento. Volte comigo para Êxodo, capítulo 16. Alguém lê Êxodo 16, verso de 1 a 5. Não deixe passar desapercebido aqui o princípio do dia do Senhor, né? Porque a lei vai ser dada só em Êxodo 20, mas aqui o princípio já era conhecido. Vocês vão recolher durante 6 dias, no 6º dia eu vou dar em dobro, porque no dia do Senhor vocês não vão trabalhar. Lembre-se disso. O 4º mandamento é da lei, mas ele não procede simplesmente de lei. Ele é de uma lei anterior à lei de Moisés. É desde a criação. Desde a criação. Não é nosso ponto aqui, mas é bom que você lembre-se disso. Lembre-se que o narrador tem muitas informações para dar. Sempre que você lê uma narrativa, né, uma história que está sendo contada, a Bíblia tem muita coisa para falar a respeito daquela determinada história. Mas quando ela resolve dar uma informação, é porque aquela informação é extremamente importante. No primeiro versículo que o irmão leu, há uma informação que data o tempo em que essa ocasião ocorreu. Foi quanto tempo depois da saída do Egito? Alguém vê aí para mim, por favor. Quanto tempo depois da saída do Egito? Verso 1. Dá quanto tempo mais ou menos isso aí? 45 dias, 1 mês e meio. 1 mês e meio. Veja porque o detalhe é importante. Para me mostrar como meu coração deixa de ser grato rapidamente.
quando Deus nos dá um grande benefício, isso demora um dia, talvez 15 dias. Passou de um mês, eu já começo a reclamar. Eu já não me lembro mais do que Deus acabou de me fazer. Um mês e 15 dias depois, o povo que era escravo durante 400 anos começou a reclamar. Imagine isso. Você tem um benefício que seus pais não tiveram, seus avós não tiveram, e com 45 dias você já não se lembra mais daquilo e começa a reclamar do Senhor. Se identifique com esse povo. Você é exatamente o povo que estava aqui. Nós somos a igreja de Cristo e os nossos problemas não mudaram. E aí, quando esse povo começa a reclamar, mais uma vez vem o saudosismo, aquela saudade da antiga vida. E no verso, olhando para a sua Bíblia, verso 3, ele diz assim: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Veja, era melhor que Deus nos tivesse matado no Egito que trazido aqui para o deserto. Porque lá nós tínhamos as panelas de carne e comíamos pão a fartar. Isso é mentira. Você já viu escravo comer pão a fartar? Vocês comem pão a fartar aqui porque vocês são livres. Porque Deus lhe proporcionou uma igreja cuidadosa que dá pão a fartar. Mas escravo não tem isso. Escravo não tem pão a fartar. Nem tem panelas de carne. Até hoje carne é uma coisa nobre. Você imagina um escravo no Egito comendo carne à vontade. Não tem sentido isso. Essa é a maneira equivocada que nós vemos o mundo. Parece que os ímpios vivem melhor do que os crentes. E jovem tem muita facilidade para ver isso. Porque o ímpio pode fazer isso, o ímpio pode fazer aquilo, ele vai para onde quer, ele vai para a festa que quer. Você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Você não sabe quando o seu amigo do colégio ou da universidade se deita para dormir, o que é que ele tem na cabeça? O que é que passa na cabeça dele? As angústias do coração dele. E o pior, ele não tem aquela fonte que você tem, que pode ir lá e encontrar a paz. Ele dorme dia após dia com angústia. E tenta sair dessa angústia, ou pelo menos tapar o sol com a peneira, fazendo todas essas coisas que são próprias dos ímpios. E nós começamos a reclamar de Deus, como se o mundo fosse melhor do que a igreja. Isso não é verdade, irmãos. Agora, o Novo Testamento, um outro exemplo no Novo Testamento, Atos capítulo 6. Vou pedir que os irmãos leiam, um dos irmãos leia somente o verso 1. Esse é um texto que é reconhecido porque aqui nós temos a instituição da diaconia, né? Os primeiros diáconos foram escolhidos e eleitos aqui. E a gente passa assim desapercebido pela leitura de Atos 6, sem ver o primeiro problema. E a gente pensa que o problema da igreja era a distribuição das ofertas que eram recebidas, dos donativos. Imagina, a igreja era muito nova ainda, e você tinha 2 grupos na igreja. E parece que o problema era simplesmente o donativo que estava sendo distribuído. Você tinha as viúvas dos helenistas. Quem eram os helenistas? Aqueles judeus de fala grega, que se converteram ao cristianismo, mas viviam fora de Israel. E os hebraicos, os hebreus, que eram as famílias, né, que moravam em Israel e falavam hebraico. E havia uma espécie de divisão na igreja desses 2 grupos, e quando a oferta era recebida, não estava sendo bem distribuída entre os 2 grupos. Parece que o problema é esse, mas não é esse o primeiro problema. O texto diz assim:
naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Alguém vai dizer, está vendo, o problema é porque a igreja cresceu. Não é, não. Crescimento de igreja não é problema. Não é problema. A igreja já estava sofrendo aqui com muitos outros problemas. A igreja sofreu perseguição em capítulos anteriores. Os apóstolos foram presos, né, e pela mão de Deus foram libertos depois. Ou seja, Satanás primeiro tentou, né, impedir o crescimento da igreja por meio da prisão dos apóstolos. Mas eles disseram, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar pregando. Em seguida, houve um segundo tipo de perseguição, né, de dentro da igreja. Quando alguns discípulos começaram a vender suas propriedades e entregar à igreja. Veja, não era nada como nós vemos hoje, vender o que tem para dar à igreja, né, e ficar sem nada. Mas era espírito de bom grado. Eles entregavam, né, para que o mais necessitado pudesse ter o mínimo. Até que um casal resolveu vender uma propriedade e não deu aquilo que era devido. Não disse exatamente por quanto vendeu. E aí vem um segundo problema na igreja. Satanás primeiro tentou por meio da perseguição, e agora ele tenta barrar o crescimento da igreja por meio da mentira. Mas ninguém mente a Deus. Ninguém consegue enganar o Espírito Santo. E aquele casal foi fulminado ali, Atos capítulo 5. Então você chega a Atos 6, e Satanás não para de perseguir a igreja. Qual é a perseguição agora? Nem é o crescimento da igreja, o número dos discípulos que crescia, nem é também o problema dos donativos. O problema está no meio. O verso 1 diz, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Aqui está o problema. O texto nem diz que os donativos estavam sendo divididos de maneira errada. O texto não diz isso. Só diz uma coisa: tinha gente reclamando na igreja. Preste atenção nisso, irmãos. Vocês são novos ainda. Mas vocês têm muita estrada pela frente ainda na igreja. Todos nós temos ainda, se o Senhor permitir. Mas uma das coisas que Satanás usa para dividir a igreja, para fazer mal à igreja, é esse sentimento de que eu sou preterido, eu sou deixado de lado, ninguém olha para mim, ou porque eu sou mais alto, ou porque eu sou mais gordo, ou porque eu sou mais branco, ou porque eu sou mais escuro. Não deixe esse tipo de sentimento invadir seu coração. Ah, porque fulano usa roupa de marca tal e eu não posso usar, então eu tenho que ter o meu grupo na igreja, eles têm que ter o grupo deles na igreja, e um grupo fala mal do outro, reclama do outro no meio da igreja. Esse é o sentimento mais perverso que pode existir no nosso meio. Na igreja não tem rico nem pobre, nem branco, nem preto, nem amarelo, nem gordo, nem magro. Nós temos uma família. Nós chamamos a família da aliança. Nós temos um único Pai. Nós temos uma única fé. Somos unidos no mesmo batismo, pelo mesmo sangue. Como classe social, diferença de cor, diferença física vai nos fazer diferentes, vai nos desunir. E não comece olhando para o seu irmão, não, e apontando o dedo, comece pensando no seu coração. Quantas vezes você já murmurou por isso? Porque sua igreja é de rico, sua igreja é de pobre, porque eu não posso sentar com fulano, porque fulano é diferente de mim. Nós não somos diferentes, irmãos. Não somos. Lembre-se da descrição da Jerusalém celestial em Apocalipse. Toda língua, raça, cor, tribo. Não tem diferença ali. Não tem diferença. Então, quando você se sentar nos bancos da sua igreja, no próximo dia do Senhor,
Não faça mais essa distinção. Sente com o irmão que você nunca sentou. Converse com aquele que você tinha alguma dificuldade. Vá até a pessoa, quebre esse tipo de barreira, deixe de reclamar. Não se junte com ninguém para estar falando do outro, porque isso é estratégia de Satanás para dividir a igreja. Aconteceu isso no primeiro século. Acontece até hoje no século 21. Não deixe seu coração ser levado por essas coisas. Nós somos um único povo. E somos filhos do mesmo Deus. Não existem várias famílias aqui. Existe uma família, a família da fé. Não murmure contra o Senhor. A nossa murmuração, ela faz até a nossa oração perder o sentido. Abra comigo Mateus capítulo 6, por favor. A oração do Senhor, oração dominical, vou pedir para alguém ler do verso 9 até o verso 15. Amém. Veja o verso 10, o que é que diz? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa petição, né, que exalta o poder de Deus e me submete à vontade do Senhor, ela precisa me fazer entender que a vontade de Deus vai prevalecer sobre a minha. E quando eu murmuro, eu estou dizendo o contrário dessa petição. Quando eu digo faça-se a tua vontade, eu me submeto à vontade de Deus. Mas quando eu estou reclamando, eu não estou me submetendo à vontade de Deus. Ou seja, eu oro por uma coisa e faço outra. Eu oro para que Deus imponha a sua vontade sobre céus e terra, mas no meu coração Ele ainda não é Senhor. O que é necessário para alguém ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, não é isso? Mas quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Boa parte das pessoas que creem em Jesus, creem nele como Salvador, porque tem medo de ir para o inferno. Mas nunca receberam ele como Senhor. O senhorio de Cristo está sendo anunciado aqui quando eu oro. Faça-se a tua vontade. Assim na terra, no céu e no meu coração. Quem manda em mim é o Senhor. Veja que não só a organização, mas o sentido da oração, porque qual a petição que vem em seguida? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois eu peço, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu não sei se vocês já estudaram a oração dominical, muito provavelmente o pastor já pregou, não foi, Mateus? Então os irmãos já devem conhecer bem a oração dominical. E que uma petição, ela está ligada com outra. Por exemplo, você diz assim, verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então essa petição é, Senhor, me perdoa. Não é com base no meu perdão, mas é porque, tendo sido perdoado, eu perdoo. Essa é a primeira, uma das petições. E em seguida diz, e não nos deixes cair em tentação. Qual a ligação que há de um com o outro? Esse não é um pensamento meu também, é um pensamento lá do período dos puritanos. Eles diziam assim, veja, a maneira que eu peço para ser perdoado, à medida que eu quero ser perdoado, um sentimento que é consequente a esse me faz levar a segunda petição nessa lista. Se eu sou perdoado, eu peço a Deus para que eu não peque mais. Para que Ele não me deixe cair em tentação. Porque é impossível que alguém que foi perdoado não peça depois para que o Senhor lhe livre das tentações. Há uma
estrutura nisso aqui. Exatamente como há na que nós estamos observando. Fazer a vontade de Deus na terra e nos céus me ensina depois a pedir só pelo pão. A estrutura é essa. Se eu quero que a vontade de Deus seja feita, o que é que ele me prometeu? Nunca vai lhe faltar o pão. O que é o pão? O pão está descrito lá do verso 25 até o verso 32, no texto que o pastor Alan leu. O que comer, o que vestir, ou seja, o que é necessário. O que eu peço na oração é o necessário. Uma casa para morar é necessário. Comida para comer é necessário. Vestes são necessárias. Mas uma mansão não é necessária. Um carro importado não é necessário. Uma roupa que custa R$1.000, R$2.000, sei lá quanto. Isso não é o pão. Deus pode lhe dar? Pode. Você pode crescer profissionalmente. Mas não pode ser meu objetivo. Porque quando eu coloco minha oração com esse objetivo e eu não alcanço, o que é que acontece? Eu começo a murmurar. Porque eu coloquei uma meta tão alta, quando eu não alcanço, eu reclamo de Deus. Então, cuidado com suas orações. Ore pelo pão. Quando você disser, faça-se a tua vontade, a vontade de Deus é que eu peço o pão. Se Ele me der mais do que o pão, graças a Deus por isso. Mas se Ele não me der, eu não criei muita expectativa, então não vou ter problema com isso. Ok? Então, essa é a base da murmuração. Agora, o autor vai nos levar ao ponto onde é hora de parar de murmurar. Ou seja, como é que eu vou aprender a parar de murmurar? Abra comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, só o versículo 11. Amém. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, ele trata da disciplina. Nós somos filhos de Deus, um bom pai é o pai que disciplina. Se vocês não estão sendo disciplinados por Deus, é porque vocês não são filhos, mas são bastardos. Depois de explicar tudo isso, ele diz assim, não desperdice a disciplina. Para quem já foi disciplinado, é difícil pensar nisso, né? Você está lá sendo impedido de fazer alguma coisa, ou você está sendo disciplinado fisicamente, apanhando literalmente, e você, graças a Deus, louvado seja o nome de Deus, e levando surra. Não é masoquismo, nós não estamos aqui pensando nisso, mas é porque o propósito da disciplina é muito bom. Aqueles que já passaram pelo período de disciplina física, né, que já cresceram mais, quando se lembram daqueles pontos onde eles foram disciplinados, eles lembram e agradecem aos seus pais. Porque o amor do pai e da mãe está justamente ali. É um dos momentos onde os nossos pais mostram que nos amam. É quando eles dizem não, quando eles nos instruem, que são as duas primeiras partes da disciplina, e até quando chega ao último dos estágios, quando eu preciso ser disciplinado fisicamente. Tem que haver um aprendizado ali. Existe um texto do pastor John Piper, né, um batista, irmão em Cristo, passou por uma situação difícil, né, uma doença grave como o câncer, e ele escreveu um texto que é assim, não desperdice o seu câncer. É como se dissesse, não desperdice a disciplina. Como é que é isso? Não desperdiçar o câncer. O que é que tem de bom no câncer? Ora, tudo que Deus coloca na nossa vida tem algo bom.
Só tem uma coisa na vida que não tem nada de bom, é o pecado. Olhe, alguém já disse que até no inferno há alguma coisa boa. Porque o inferno é o lugar que Deus criou para exercer juízo. Ou seja, o inferno glorifica a Deus em julgar, em sentenciar e punir os ímpios. Então há alguma coisa boa no inferno. Há alguma coisa de bom até mesmo em Satanás, porque Satanás foi criatura de Deus, né? Então há alguma coisa de bom nele. Mas no pecado não tem absolutamente nada de bom. Todas as outras coisas têm algo bom. Não é possível que quando você passa por uma provação, quando você tem uma necessidade, quando há uma falta na sua vida, você não enxergue que Deus está ali, lhe ensinando algo. Não é possível que você vai desperdiçar esse privilégio. Pense assim, eu sei que é esforço, é contra a nossa natureza, mas você precisa pensar assim, o sofrimento é uma escola. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz que Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento. Entenda, na sua natureza humana, porque Cristo é Deus, então ele não pode ser aperfeiçoado, ele é perfeito. Mas para me ensinar que aqueles que são cristãos, aqueles que seguem os caminhos de Cristo, não são aperfeiçoados na tranquilidade. A nossa dor, o nosso sofrimento nos aperfeiçoa. Você vai ficando mais parecido com o seu Redentor, quantas vezes mais você sofre. Então, se você está sofrendo, dê graças a Deus. Se você não está, você não vai pedir a Deus para sofrer. Pode ficar tranquilo, vai chegar o sofrimento. Se prepare para esse dia. Não precisa pedir, vai chegar. Algumas expressões que a gente usa, né, cheia de malícia, né, mas que a gente usa até com certa piedade, que são avaliadas pelo autor. Uma delas é quando a gente diz assim: olha, não estou me queixando não, eu estou fazendo só um comentário. A gente diz isso, né? Olha, não é que eu esteja reclamando, eu estou só comentando. Aí o autor diz assim, pode ser verdade, pode ser mentira. É verdade, veja, é possível que você diga isso e seja verdade, quando você está explicando alguma coisa que alguém lhe perguntou. Você está expondo ali porque o irmão lhe viu mal, né, de alguma maneira ele percebeu e ele perguntou o que foi. Então você está explicando. O que aconteceu foi assim, assim. Então você não está pecando com isso. Você está explicando a situação. Mas quando você... Mas é mentira, se torna mentira, quando você está usando aquele seu sofrimento para levantar aquele sentimento de autocomiseração. Sabe o que é isso? Peninha de mim mesmo. Pobre de mim. Ai de mim. Veja como eu sofro. E assim, eu começo a criar essa angústia no meu coração. E eu tenho tanta pena de mim, que eu choro porque eu não merecia passar pelo que eu estou passando. Uma pessoa como eu não falo de ninguém, eu não faço nada com ninguém. E eu começo a chorar ali pelos infortúnios da vida, as grandes desgraças que aconteceram na minha vida. E quando alguém chega perto de mim, eu só tenho desgraça para contar. É aquela pessoa que você começa a se afastar, porque só vem desgraça da boca dela. Então, quando você usa esse tipo de frase, não, eu não estou me queixando, na verdade eu estou só comentando. Veja, se você está comentando para explicar alguém que está querendo lhe ajudar, ou se você está com esse sentimento de peninha de você mesmo. Se você está com pena de você mesmo, não tenha pena não. Não tenha. Cristo disse assim, você quer me seguir? Eu vou lhe dar uma sala com ar-condicionado, e você vai dormir lá no ar-condicionado, vai me seguir num carro importado, numa casa, né, de 1000 metros quadrados. Ele disse o quê? Quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, que é um ponto que a gente vai tratar amanhã. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o discipulado cristão. Uma outra frase é assim,
Na verdade, não é nem um sofrimento, mas a atitude de algumas pessoas que eu não consigo suportar. Eita, que você é piedoso que chega da pena. Quando eu não consigo ver a injustiça ao meu lado. Cristo foi injustiçado, injuriado, cuspiram na cara dele. Ele recebeu uma coroa de espinhos e não reclamou de nada. Não reclamou de nada. Como ovelha muda, foi ao matadouro. Quando você estuda, por exemplo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, né? Preste atenção lá em Levítico, por exemplo, quais são os animais usados para o sacrifício. Nunca eram usados animais que faziam barulho. Não existia. Eram sempre animais que eram quietos. Eles morriam quietos. Para que isso? Para apresentar a natureza do nosso Redentor, que morreu calado, injuriado, injustiçado, mas morreu calado. E a nossa santificação é essa, nos tornar cada vez mais próximos de Cristo. Então não fique olhando para os outros dizendo, que injustiça, isso é um absurdo. Fique quieto. Deus é nosso juiz. O Senhor é o nosso refúgio. Só tem uma coisa pior do que você ser injustiçado. Preste muito bem atenção nisso. Tem uma coisa que é muito pior do que receber injustiça. É quando você é o causador da injustiça. Se você for injustiçado, a Bíblia diz assim, bem-aventurados são os perseguidos, os injustiçados por conta do meu nome. Olha, se você for perseguido por nome de Cristo, por conta do nome dele, dê graças a Deus. É um grande privilégio que Deus lhe deu. É um grande privilégio, porque você vai ser ricamente abençoado na eternidade. Agora, meu irmão, se você é o causador da injustiça, aí você já mudou de lado. Aí você já mudou. Você não está mais do lado de Deus, você está contra o Senhor. Então dê graças a Deus quando você é alvo da injustiça. E peça misericórdia se você é o autor da injustiça. Cuidado com suas atitudes e com sua reclamação, para não mudar de lado. Por fim, a segurança que a gente tem para não reclamar está na posição espiritual que o Senhor nos concedeu em Cristo. O último texto dessa manhã, Romanos capítulo 8. Verso 35, diz assim. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada que você passar nessa vida vai mudar uma coisa. Você está tão unido a Cristo que nada lhe separa. Do que você vai reclamar? Qual é a grande falta que você tem na vida para reclamar? Qual é a perspectiva de vida que você tem agora?
Eu espero que quando você olhar para o copo da vida, que está ali na metade, com água, não diga assim, está meio vazio. Ele está sempre cheio. Ele foi plenamente cheio pelo sacrifício de Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Nada mais nos falta. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Damos graças ao Senhor, Deus eterno e Pai bondoso. Porque se tivemos hoje pela manhã o alimento, foi o Senhor que providenciou. Se estamos de pé com saúde, é graça tua. Se temos com que nos vestir, foi pelas tuas mãos. Se temos uma igreja para congregar, um pastor que cuida de nós, um conselho que rege a igreja, junta diaconal, que exerce misericórdia. Em tudo isso vemos a tua mão, Senhor. Então nos perdoa, porque reclamamos tanto. Nos perdoa porque o Senhor não nos tem deixado faltar o pão. Todas essas coisas são um pão necessário. Mas ainda que um dia, um desses canais das tuas bênçãos se feche, nos ensina, como aprendemos hoje pela manhã, a não nos desesperar, mas ir buscar direto na fonte do Senhor, entregando no teu trono as nossas súplicas, orações e ações de graças. E nesse momento, Senhor, que nesse momento possamos ser consolados pela paz que excede todo o entendimento, e que ela inunde o coração do teu povo e cale a nossa boca murmuradora. Para o louvor da tua glória, em nome do teu Filho, nós pedimos. Amém.